Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Estudo 31, que tem o tema O que Jeová tem feito para salvar humanos pecadores? Então vamos para o nosso vídeo. Então seja bem-vindo, meus queridos irmãos e amigos, aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você e também com sua família e que Jeová possa sempre estar nos abençoando. Pegue sua revista ou seu smartphone e vamos juntos agora preparar o nosso estudo de Sentinela, como dito, apenas com perguntas e respostas. Espero que possa contribuir para a sua preparação. Então, o nosso estudo é o estudo 31, que tem o tema O que Jeová tem feito para salvar humanos pecadores? Então, o texto base de nossa consideração é um texto bem conhecido, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, qual o objetivo desse estudo, da nossa consideração? Mostrar o que Jeová tem feito para nos ajudar a vencer, a lutar contra o pecado e ganhar a vida eterna. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo 1 e 2, parte A. O que é pecado e como podemos vencer nossa luta contra ele? Então, na palavra de Deus, pecado pode se referir a ações erradas, contrárias a que Jeová diz que é certo. Mas também pode se referir à condição imperfeita e pecaminosa que herdamos de Adão. Parte B. O que vamos ver neste estudo e nos próximos? Então vamos ver a resposta a 3 perguntas. Que esperança Jeová deu para humanos pecadores? O que algumas pessoas nos tempos bíblicos fizeram para agradar a Jeová? E o que Jesus fez para salvar os humanos do pecado e da morte? Pergunta 3. Como o primeiro casal se tornou pecador? Então, um anjo mau que não amava Deus e nem os humanos, induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. Então, em vez de confiarem em Deus, eles pecaram. E a partir daquele dia, eles tiveram que enfrentar o envelhecimento e a morte. Pergunta 4. Por que Jesus odeia o pecado e nos ajuda a lutar contra ele? Porque o pecado nos separa dele e nos causa a morte. Por isso que assim que Adão e Eva pecou, Jeová providenciou um livramento que recairia sobre o seu Filho Jesus. Pergunta do 5. Quando começou a surgir uma esperança para a humanidade pecadora? Então os primeiros raios de esperança começaram a brilhar quando Jeová condenou Satanás e disse o que iria acontecer com ele. E esse descendente, no futuro, esmagará a cabeça da serpente. Pergunta 6. O que alguns homens de fé, como Abel e Noé, fizeram para se aproximar de Jeová? Então Abel, para mostrar que tinha fé em Deus, ofereceu a Jeová um sacrifício, as primícias de seu pasto. E Jeová olhou com favor para Abel. E Jeová também aprovou o sacrifício de Noé, mostrando assim que os humanos pecadores podem agradá-lo e ser seu amigo. Pergunta do 7. O que aprendemos do pedido que Jeová fez para Abraão? Então, por pedir que Abraão sacrificasse o seu filho, isso mostrou o que Jeová faria no futuro, sacrificar a vida de seu filho que tanto amava. Isso prova o quanto Jeová ama os humanos. Pergunta 8. O que os sacrifícios exigidos pela lei mosaica mostravam? Então, mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante que livraria completamente a humanidade do pecado. Pergunta 9. O que João Batista disse sobre Jesus? Então ele disse: Veja um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso indicaria que Jesus daria sua vida pela humanidade e o pecado. Pergunta 10. Como Jesus mostrou que veio para chamar os pecadores? Então Jesus ele dava atenção aos sobrecarregados pelo pecado, por isso que ele tentou ajudar homens e mulheres que eram conhecidos por serem pecadores,
Ele disse certa vez: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E foi exatamente isso que ele fez. Pergunta 11. Por que os humanos pecadores se sentiam à vontade com Jesus? Porque Jesus era bondoso e entendia como essas pessoas se sentiam. Por isso que ninguém ficava com medo de conversar com ele. E por meio de suas palavras e ações, ele conseguiu mostrar como seu Pai era misericordioso. Pergunta 12. O que Jesus ensinou sobre a sua morte? Então ele ensinou que todos que tivessem fé nele e se tornassem seu seguidor, agradaria Jeová. E os que fizessem isso seriam libertados do pecado no futuro. Pergunta 13. Como Jesus morreu? E com isso nos ensina sobre Jeová. Então ele foi traído por seu amigo, seus inimigos o prenderam, insultaram, foi condenado à morte, e isso nos ensina que Jeová teve que controlar o seu poder para não interferir naquilo que ele já havia determinado, demonstrando assim amor pela humanidade. Pergunta 14. O que o sacrifício de Jesus prova para você? Então nos prova o amor de Jeová pelos humanos. Jeová deu seu Filho para nos salvar. Com certeza, Ele quer nos ajudar a enfrentar nossos pecados. Pergunta 15. O que precisamos fazer para que nossos pecados sejam perdoados? Então precisamos nos arrepender, pois o reino de Deus está próximo. O arrependimento é a chave para lutarmos contra o pecado e para ser amigo de Jeová. Faremos agora as 3 perguntas de recapitulação. Então, a primeira pergunta: que esperança Jeová deu a humanos pecadores? Então, Jeová nos deu esperança por conceder um descendente. E esse descendente deu a sua vida em nosso benefício. E acabará com aquele que nos faz pecar, Satanás, o diabo. A segunda pergunta: o que os sacrifícios de animais exigidos pela lei mostravam? Então mostravam que haveria um sacrifício muito mais importante, o sacrifício de Jesus em nosso benefício. E a última pergunta: o que Jesus fez para salvar a humanidade do pecado? Então Jesus ele deixou sua vida celestial, se fez humano, sentiu na pele o nosso sofrimento, mostrou na prática o que ele fará no futuro, deu sua vida como resgate em nosso favor. E agora, como Rei do Reino de Deus, está pronto para restaurar a terra e dar para todos a vida eterna. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente chega ao final de nossa consideração, estudo da Sentinela, apenas perguntas e respostas, e espero que possa ter facilitado ou contribuído para a sua preparação, e que assim possamos louvar o nosso Deus e Pai Jeová por meio de nossos comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus, e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.